Bom, vamos começar a nossa investigação de hoje. A ideia aqui é fazer um mergulho profundo, super rigoroso, nas origens e na evolução das artes marciais mais praticadas aqui no Brasil. O nosso foco nessa análise é deixar as lendas um pouco de lado, sabe? Vamos olhar direto para os fatos, para os documentos e para aquelas transformações pedagógicas que de fato moldaram os nossos tatames modernos. Afinal, o jiu-jitsu moderno realmente surgiu do Judô Kodokan? Olha, essa é a grande questão que serve como nosso ponto de partida. Tem todo o mistério histórico central aí que costuma dividir muitas opiniões. Então, para quem busca entender a verdadeira linhagem desses sistemas de luta, a gente precisa separar o que é mito romantizado daquela realidade nua e crua, mas totalmente fascinante dos fatos documentados. E a nossa investigação começa agora mesmo. E para isso a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, a Era dos Samurais. 2. A restauração e o judô. 3. A adaptação no Brasil. 4. A influência militar e técnica. 5. O judô Kodokan contra o jiu-jitsu. E, por fim, o rigor da pesquisa histórica. Bora lá? Então, começando pela parte 1, a Era dos Samurais e a sobrevivência no campo de batalha. O jiu-jitsu antigo, lá no Japão clássico, definitivamente não era um esporte. Era, na verdade, uma ferramenta puramente utilitária de sobrevivência. Reparem como a evolução do combate mudou de uma forma drástica ao longo do tempo. Antes dos anos 1600, os guerreiros usavam armaduras pesadíssimas e precisavam de quedas específicas que funcionassem com todo aquele peso de metal nas costas. Já no período Edo, que foi uma era de relativa paz, a missão mudou. Não era mais sobre aniquilar um inimigo armado num campo de batalha, mas sim fazer o policiamento das ruas. O objetivo, então, passou a ser subjugar indivíduos, muitas vezes só baderneiros ou uns bêbados meio inconvenientes, sem ter que necessariamente matar essas pessoas. A pedagogia daquela época era brutal, totalmente baseada numa repetição exaustiva. As escolas mais antigas ensinavam técnicas super intuitivas para cenários muito, mas muito específicos. Imaginem só ter que lutar num espaço apertado de um barco ou ter que se defender de um ataque com ferramentas agrícolas. E o detalhe é, se o conhecimento não fosse absorvido, o fardo era 100% do aluno. O professor não adaptava o método. A pessoa tinha que desvendar os segredos sofrendo lá no treino, na pura base da tentativa e erro mesmo. Vamos para a parte 2, a restauração e o judô, e uma grande mudança na pedagogia. A restauração Meiji, ali a partir de 1868, marcou o fim da era feudal e trouxe influências educacionais ocidentais muito profundas para o Japão. E é bem nesse cenário que entra uma figura genial, o Jigoro Kano. Sendo alguém educado nos moldes das universidades japonesas que tinham acabado de ser criadas, Kano pegou estilos antigos e clássicos e sintetizou tudo para fundar o Judô Kodokan, lá em 1882. Só que a grande revolução dele não foi apenas técnica, foi pedagógica. Ele inverteu completamente a lógica de ensino, trazendo a responsabilidade da motivação e do método de aprendizado direto para o professor, uma verdadeira mudança de jogo. A grande sacada foi exatamente como o Kano estruturou esse aprendizado, invertendo aquela velha pirâmide tradicional de ensino que a gente está vendo aqui. Ao invés de começar com técnicas letais super esotéricas, a prática passou a começar por algo fundamental, aprender a cair com segurança, o ukemi. E isso permitiu um avanço incrível que foi o combate ativo, o randori. Treinar com segurança num ambiente esportivo acabou se tornando a base inegociável para o desenvolvimento tanto técnico quanto físico de quem praticava. Seguindo em frente, parte 3. A adaptação no Brasil, encontrando novos contextos ocidentais. Avançando um pouco no tempo e no espaço, a nossa análise chega ao Brasil com a figura histórica do Mitsuyo Maeda, o famoso Conde Koma, que era um representante de elite da Kodokan. Mas, ao chegar no Ocidente, essa arte marcial deu de cara com uma realidade totalmente nova. E é aí que entra o conceito de aculturação. Basta imaginar que era meio inviável ensinar a um civil brasileiro, lá no início do século XX, como se defender de um saque de espada samurai estando ajoelhado no chão, não é mesmo? As técnicas japonesas precisaram ser adaptadas com certa urgência para as ameaças reais daquele ambiente urbano ocidental. A essência, claro que veio do Japão, mas a aplicação prática começou a ganhar uma roupagem inteiramente nova. O que nos leva à parte 4, influência militar e técnica moldando a arte moderna.
Tem um aspecto histórico fascinante aqui que, incrivelmente, é muito ignorado por aí: a profunda influência do Estado e das instituições militares brasileiras no desenvolvimento do que viria a ser o jiu-jitsu brasileiro. E a gente tem os documentos para provar isso claramente. Existe um manual de defesa pessoal militar de 1933, de autoria do capitão Bonorino, que traz um prefácio assinado pelo próprio Carlos Gracie. Os pioneiros da família Gracie atuaram como professores da Polícia Especial lá no Rio de Janeiro. Ou seja, a técnica estava evoluindo ali, lado a lado com currículos militares extremamente rigorosos. E logo em seguida, a partir de 1941, a Confederação Brasileira de Pugilismo passou a controlar absolutamente todos os esportes de combate no país. As famílias que ensinavam a arte tiveram que navegar por regulamentações legais bem pesadas, porque era o Estado quem ditava como as lutas deveriam ser organizadas. Isso teve um impacto gigantesco, separando de vez as coisas. Definiu quais técnicas ficavam preservadas naqueles currículos mais restritos de defesa pessoal e quais podiam evoluir livremente para os tatames de competição puramente esportiva. Entrando agora na parte 5, Judô Kodokan versus Jiu-Jitsu, a dissecação técnica. Por mais que o judô esportivo e o jiu-jitsu compartilhem exatamente as mesmas raízes históricas profundas, a divergência nas regras criou cenários estratégicos completamente opostos. Um exemplo que ilustra isso perfeitamente é a famosa posição de guarda. No judô, ficar com as costas no chão é um risco absurdo, porque uma imobilização aliada ao tempo já define a vitória. Já no jiu-jitsu, a guarda se transformou num ecossistema extremamente dinâmico e complexo. Ficar de costas para o chão deixou de ser uma derrota quase certa para se tornar uma plataforma ofensiva super elaborada. É fascinante perceber que a engrenagem do aprendizado técnico muda radicalmente dependendo do contexto social e, claro, das regras do jogo. A própria essência de um movimento se transforma. Uma raspagem, por exemplo, que no jiu-jitsu vale pontos cruciais e define até campeonatos, no judô moderno acaba não tendo o mesmo valor estratégico de vitória imediata. São os sistemas e as regras ambientais que de fato ditam como a luta vai se desenrolar no final das contas. E para fechar, vamos para a parte 6, o rigor da pesquisa histórica, validando as evidências. Para a gente realmente compreender a história real das lutas, o trabalho investigativo tem que ser muito minucioso. É quase coisa de detetive revirando o arquivo antigo, sabe? O rigor histórico exige documentação primária. Quando a gente cruza os dados direitinho, aquele mito de que as artes vieram do nada de um ponto zero ou através de monges místicos na Índia simplesmente cai por terra. Na verdade, muito disso foi uma narrativa de marketing da época para dar uma distanciada do judô oficial. Em vez dessas lendas, quando a gente olha para os jornais antigos das colônias japonesas no Brasil, descobrimos fatos incríveis. Por exemplo, para poder lutar um torneio oficial de 1939 contra a comitiva do Sumiyuki Kotani lá da Kodokan, ninguém menos que o mestre Hélio Gracie foi registrado como faixa preta segundo Dan de judô. Surreal. É super compreensível esse fascínio todo por histórias de códigos inquebráveis, de antigos samurais e de táticas místicas. Só que o verdadeiro entendimento e até mesmo o respeito por essas artes marciais vem quando a gente aceita a história exatamente do jeito que ela é, cheia de intercâmbios culturais constantes, de interesses políticos, de manuais de polícia e de adaptações forçadas pela dura realidade de cada época. E a grande reflexão que fica consolidada aqui é muito poderosa. O fato de se modificar uma prática não dá a propriedade sobre o instrumento. Isso é um processo de aculturação. Ou seja, criar novas abordagens sistêmicas não apaga as origens de uma arte. Muito pelo contrário, isso só adiciona uma nova e riquíssima camada à sua linhagem. Esse intercâmbio cultural é justamente a força vital que mantém todas essas práticas vivas, evoluindo e sendo totalmente relevantes ao longo dos séculos. A evolução definitivamente nunca para. Seja do campo de batalha feudal direto para as escolas públicas do Japão ou das academias de polícia cariocas para os gigantescos ginásios de competição espalhados pelo mundo todo. Se a história nos ensina alguma coisa, é que as regras ambientais sempre vão guiar a técnica. E fica aquela grande reflexão para o nosso futuro. À medida que a sociedade e as regras esportivas continuam a mudar, quais vão ser os novos contextos que vão revolucionar os tatames de amanhã?